Slide número 3, temos aqui a segunda voz de hoje. Vimos no slide número 2 a voz ativa, é quando o sujeito é agente e ele pratica a ação, ok? Aqui na voz passiva muda tudo. Ele deixa de praticar a ação para receber esta ação. E é muito fácil também identificar. Então, o verbo está na voz passiva, aí, né, nós temos aí o paciente, quando o sujeito é o paciente da ação, ou seja, quando o sujeito sofre a ação verbal. O sujeito é paciente, pois sofre uma ação. Existem dois processos distintos de formação da voz passiva. Então, nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, ok? Exemplos de voz passiva. Iremos ver também, por partes, a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Então, aqui nós temos um exemplo muito rápido, né, da voz passiva. Ó, o livro foi lido por Mariana. O sujeito aqui, o livro, está recebendo, né, a ação de ser lido. Então, o sujeito, o livro, ele será sujeito paciente, pois ele está recebendo a ação aqui de ser lido. Outro exemplo, o almoço foi feito pela avó, mesma coisa. Aqui o sujeito, ou o almoço, ele é paciente. Por quê? Porque ele está sofrendo a ação, né, de ser feito. Então, temos as regras também, né, as estruturas da voz passiva que nós iremos ver aqui no slide número 4. Aí aqui começa as duas estruturas que eu falei para vocês, né? A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Hoje nós iremos ver apenas a voz passiva analítica. Vamos conhecer um pouquinho, então, da parte, né, da voz passiva analítica. Então, ela é formada por um verbo auxiliar, normalmente do verbo ser, mais particípio de um verbo transitivo, seguindo quase sempre a estrutura. Então, a estrutura da voz passiva analítica é a seguinte: sujeito paciente, mais verbo auxiliar, mais particípio, mais preposição e mais agente da passiva, ok? Vamos ver isso tudo direitinho? A dança foi coreografada por ela. Então, nós temos aqui, ó, a estrutura da voz passiva analítica. Temos sujeito paciente, temos verbo auxiliar, temos particípio, quando o verbo é terminado em ado ou ido, tá? Ou ada também. Por preposição, aqui ó, preposição, e ela, que é o agente da passiva. Então, vamos entender direitinho essa estrutura. A dança foi coreografada por ela. Percebam que o sujeito, a dança é o sujeito paciente, porque ele está o quê? Recebendo a ação, ele está sofrendo a ação, né? Então, a dança foi, aqui é o meu verbo auxiliar, coreografada, aqui eu tenho, ó, ada, né, terminado em ada, então é o meu particípio, mais preposição, mais o agente da passiva. Outro exemplo, as capas dos cadernos foram enfeitados pelas crianças. Então, aqui o sujeito, as capas dos cadernos, está sofrendo, né, a ação de ser enfeitado pelas crianças. Logo, vai ser um sujeito paciente, acompanhado do verbo auxiliar, foram, mais ó, o particípio terminado em ada, tá? Lembrando que o particípio, ele termina em ada ou ido, então fiquem atentos em relação a isso também. E pelas, né, é a preposição, que eu vou explicar daqui a pouquinho, por que pelas é preposição, e crianças, que é o agente da passiva, certo? Então, a primeira parte de voz verbal, vozes verbais, é voz ativa e a voz passiva analítica. Próxima aula, veremos voz passiva sintética e a voz reflexiva, ok?